a Deus, já cantamos, né? Já louvamos ao Senhor. Vamos passar agora para a parte da palavra, né? Glória a Jesus, já está conosco aí, nosso irmão Alci, né? Que vai estar trazendo a mensagem dessa noite. E eu creio que Deus, Ele já tem uma palavra ao meu e ao seu coração, hein? Então vamos fazer um minutinho de oração, para que o Senhor possa continuar usando o seu servo, né? Estende as mãos para cá, vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, meu Deus, neste momento de oração, nós queremos aqui apresentar, ó Pai, o teu filho, teu servo, a qual vai trazer a tua palavra nessa noite. Meu Deus, nós queremos te louvar, ó Pai, te agradecer, porque a tua presença, ó Pai, já está em nosso meio. Eu venho te pedir, ó Pai, agora, fala conosco, ó Pai, através da tua palavra. Usa mesmo, ó Pai, o teu servo nesta noite. Meu Deus, confirma a tua bênção, a tua vitória. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, para ouvir o Senhor falar. Eu quero pedir agora, ó Pai, neste momento de oração, sonda, meu Pai, cada coração nesta noite, conforme cada um precisa ouvir, ó Pai. Estende as tuas mãos, Senhor, fala conosco, fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Então vamos receber o servo de Deus com aquelas palmas, bem alegre para Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Salve a igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quem tem essa paz, glorifique, aplauda ao Senhor, amém. Glória a Deus, que alegria, né, irmãos? Devemos estarmos uma noite a mais aqui na presença de Deus, mais um culto, mais uma noite que Deus tem preparado para estarmos aqui. Isso é privilégio de Deus, amém? Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Amém, aleluia. Sem perda de tempo, aproveitando que a igreja já está de pé, pega a sua Bíblia, você que pode, você que trouxe o seu exemplar bíblico, abra comigo no Evangelho que segundo escreveu Lucas, capítulo 7 e versículo 11. Evangelho que segundo escreveu Lucas, capítulo 7 e versículo 11. Hoje é um culto especial, é o culto da Fundação Reviver, uma instituição aí que está ajudando várias famílias carentes, que estão passando por necessidades. É uma obra, irmãos, de Deus, que tem levado cestas básicas, tem acompanhado a necessidade de pessoas e de famílias que estavam precisando de ajuda, e a igreja, juntamente com os irmãos, tem contribuído para que essa obra fosse realizada. Os irmãos têm ajudado aí com cestas básicas, pacotes aí de feijão, de macarrão. Isso tudo, irmãos, é para doação para famílias que estão passando por necessidades. Então, se tiver algum irmão ou alguma irmã que sentir de Deus em doar alguma coisa, fique à vontade, amém? Pois eu tenho certeza que Deus vai recompensar a cada um, porque nós fazemos primeiramente para o Senhor, para a glória dele, amém? Glória a Deus. Irmãos, o título da mensagem é O Filho da Viúva de Naim, versículo 11 até o versículo 17. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Repitam comigo: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Amém, muito obrigado. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam entre nós, e Deus, glória a Deus, e apoderou o temor, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo.
E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Amém, irmãos? Com a sua Bíblia aberta, coloque no seu banco. Isso, com a sua Bíblia aberta, amém? Por gentileza, vamos fazer uma rápida oração para que o Espírito Santo possa falar conosco nesta noite de uma maneira poderosa, especial, de uma maneira gloriosa, amém? Senhor Jesus, quero primeiramente lhe pedir perdão por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas. Lava-nos com teu sangue, nos purificando e nos limpando de todo o pecado e de todo o mal. Que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Tu és o dono de toda ciência, sabedoria e poder. Meu Pai, fala conosco nesta noite. Abre os corações, meu Pai, dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que eles possam, meu Pai, receber a Tua palavra com bom grado. E que essa semente, meu Pai, ao ser lançada em uma boa terra, que essa semente possa crescer, possa germinar, possa criar raiz e gerar frutos para a glória do Senhor. Eis-me aqui, meu Pai, como profeta, como porta-voz do céu. Em nome de Jesus, meu Pai, fala conosco, Senhor, pois estamos aqui porque temos dependência do Senhor, temos fome e sede da Tua palavra. Estamos aqui para uma vez mais te adorar e ouvir, meu Pai amado, acerca da Tua poderosa palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, confirma mesmo a bênção, a vitória em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Podemos assentar com palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, este contexto bíblico do Evangelho de Lucas, capítulo 7, no versículo 11, o ministério de Jesus já estava bem alicerçado. Jesus já estava muito famoso, porque ele já havia realizado muitas curas, muitos milagres, ele já tinha elegido os 12 discípulos, ele tinha dado sermões no monte, e muitos se maravilhavam pela palavra do Senhor, que era ministrada por ele. Jesus havia curado um homem da mão mirrada, Jesus havia curado o servo do centurião. Então, por estes feitos, por estes milagres, Jesus, ele estava muito famoso, muitas pessoas o conheciam, às vezes pelos seus milagres e às vezes pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. A questão é, Jesus, ele não andava sozinho, ele andava com os seus discípulos e também uma grande multidão o cercava. E todo lugar que Jesus passava é porque existia ali um propósito. Não era em vão que Jesus passava por ali, é porque todas as vezes que Jesus aparecia em algum espaço geográfico, em algum lugar, é porque existiam pessoas, existiam almas que precisavam dele. E Jesus, ele sabia, ele tinha a sua estratégia, porque Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Jesus, ele tinha a onisciência, ele sabia de tudo, tanto que Jesus conhecia até os pensamentos dos homens. Jesus, ele sabia o lugar certo, a pessoa certa e a hora certa dele entrar, dele ministrar e dele operar o milagre para a glória do Senhor. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos diz no versículo 11: e aconteceu pouco depois, e ele e a cidade chamada Naim. Jesus, então, ele tinha um destino, ele tinha um propósito em uma cidade chamada Naim. E a Bíblia vem para dizer que com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Eu creio que os discípulos que estavam ali com Jesus estavam ali para aprender com ele a maneira certa como Jesus ele andava, falava, ministrava, como Jesus demonstrava o seu amor para com o próximo e como o Senhor se compadecia da necessidade alheia. O como o Senhor Jesus ele se preocupava com a situação que o povo estava passando, até porque a palavra do Senhor vem clara em nos dizer
arrepender. Glória a Deus, aleluia. No versículo 12, a Bíblia nos diz: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Eu percebo aqui neste versículo que Jesus, ele chegou perto da porta da cidade. Jesus, ele chegou no momento certo. Jesus chegou no momento em que uma grande multidão, juntamente com a viúva, carregava o seu filho para o levarem para a sepultura. Jesus chegou no exato momento. E eu percebo aqui três agravantes. O primeiro agravante é o defunto, que significa luto, tristeza, pranto e choro. Eu percebo aqui também o segundo agravante, era filho único de sua mãe. Filho é projeto de vida, irmãos. Aleluia. Filho é um tempo e um investimento. A mãe, ela cria o filho, ela se esforça, ela investe o tempo dela para educá-lo, para que ele possa ser uma boa pessoa, para que ele possa alcançar o sucesso. A mãe dá uma boa educação para que o seu filho seja um bom homem, para que a sua filha seja uma boa mulher. É um projeto de vida, é uma dedicação. Eu percebo aqui um terceiro agravante: a mãe era viúva. Então isso significa o quê? Necessidade, dificuldade. Porque viúva naquela época, igreja, elas dependiam dos seus maridos, elas dependiam dos homens para terem o seu sustento, para terem abrigo, para terem consolo. As mulheres naquela época, a irmã Cassiele, elas dependiam dos homens, dependiam dos maridos. Hoje já não é mais assim. A mulher hoje pode ser independente, pode estudar, pode fazer uma faculdade, pode ter um emprego bom que ela mesma pode se sustentar. Mas naquele contexto, naquela sociedade, naquela época, as viúvas, irmãos, elas passavam por necessidade, passavam por dificuldade, porque elas dependiam dos homens para sobreviver. Por isso eu destaquei aqui esse terceiro agravante: ela era viúva, e além de viúva, ela também está enterrando o seu filho. Então perceba que a situação que aquela mulher estava vivendo era uma situação triste, era uma situação amarga. Talvez ela não tinha mais esperança nenhuma. Talvez ali ela estava enterrando os seus sonhos, os seus projetos. Ela estava ali enterrando toda a sua alegria, porque o seu filho era a sua única esperança. O marido morreu, mas o filho, quando estava vivo, era a sua única esperança, porque o filho poderia cuidar dela quando ela estivesse mais velha. O filho poderia procurar algum abrigo para ela, um lar para ela, alimento para ela. O filho poderia providenciar isso para ela. Mas agora esta viúva está enterrando a sua única esperança. E eu percebo aqui que existe um cortejo fúnebre participando do enterro deste filho. Perceba, irmãos, que existia uma multidão com Jesus, significa a multidão da vida, e existia uma multidão com aquela mulher, que significa a multidão da morte. Eu quero que os irmãos entendam que existiam pessoas no meio daquela multidão que eram pagas para chorar, eram pagas para poder fingir um choro, para consolar aquela mãe. Naquela época, quando alguém da família morria, era de costume contratar um profissional que chorasse para poder consolar a pessoa que estava passando por aquele luto. Então existia naquela multidão da morte o cortejo fúnebre, pessoas que estavam fingindo um falso sentimento, uma falsa lágrima, uma falsa, vamos dizer assim, uma falsa compaixão daquela viúva. E é interessante que existem muitas pessoas que estão preparadas para enterrar o meu e o teu sonho, enterrar o meu e o teu propósito, para enterrar o meu e o teu planejamento. O interessante é que enquanto estamos de pé, fazendo a obra do Senhor, não encontramos apoio, não encontramos ninguém que possa ser alguém que esteja à nossa direita, nos sustentando, nos ajudando.
Isso aí não vai mais para frente não. Aleluia. Isso aí já não vale mais a pena não. É melhor você parar com isso mesmo. É melhor você desistir disso. Quantas vezes você já tentou mexer com isso e nunca deu resultado nenhum? Abra mão desse negócio. Abra mão dessa obra. Abra mão desse relacionamento. Abra mão dessa amizade aí. Isso não vai te beneficiar algo. Isso não vai te levar para lugar nenhum. Mas poucos estão dispostos a dar um conselho amigo, um conselho que nos apoie, que nos incentive a estarmos de pé, porque nós bem sabemos que quando algo é voltado para o Senhor e para a glória dele, o Senhor mantém aquilo de pé em nossas vidas, porque tudo que é de Deus permanece. Tudo que é de Deus permanece, prospera e cresce. Mas muitas pessoas estão ao nosso redor e percebendo que a coisa é de Deus, que algo é do Senhor e está prosperando, as pessoas querem te desanimar e querem ser as primeiras a enterrar os seus sonhos, os seus projetos de vida, a enterrar a sua esperança. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele é a vida. A multidão que estava com Jesus, então chega à porta daquela cidade. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a situação daquela mulher, uma situação triste, uma situação de luto, de desespero, de desconsolo, Jesus vendo a situação dela, Ele se comove e Ele se move de íntima compaixão. Você sabe o que é se mover com íntima compaixão? Jesus, Ele olhou para aquela mulher e sentiu piedade, como se aquela mulher fosse da sua própria família. Jesus, Ele sentiu uma empatia com aquela mulher, como se aquela mulher fosse parte da sua própria família. Isso é se mover de íntima compaixão. Porque existe uma diferença de quando você tem compaixão de alguém do lado de fora e quando você sente compaixão de alguém do lado de dentro. Existe uma diferença. É por isso que a Bíblia diz que Jesus sentiu uma íntima é de dentro, compaixão por aquela mulher. Jesus sentiu a dor dela. Jesus, Ele tomou as dores daquela mulher. Eu quero dizer nesta noite que o mesmo Jesus que contemplou a situação daquela viúva é o mesmo Jesus que contempla a sua situação também. O mesmo Jesus que viu as pessoas que fingiam falso sentimento, lágrimas de crocodilo, pessoas que fingiam ali uma falsa compaixão daquela mulher. Jesus viu, e Jesus, Ele vê na tua vida as falsas amizades, que na sua frente te abraça, mas pelas costas te apunhala. Jesus, Ele viu o que você tem passado, as dores que você tem carregado, as aflições. Ele viu. Enquanto muitos fecham os olhos, fecham os ouvidos para não te ver, para não te escutar, o mesmo Jesus aqui da palavra, Ele te viu, Ele te ouve, e Ele já está ao seu encontro nessa noite. Ele já está ao seu encontro nessa noite. A tua vinda aqui não foi em vão, meus irmãos. Você veio aqui porque Jesus, antes mesmo de você estar aqui, Jesus já te encontrou lá na tua casa. Jesus já tem te encontrado lá na tua sala, no teu quarto. Porque se Jesus não tivesse te encontrado, nem aqui você estaria. Pelo fato de você estar aqui nesta noite para receber a bênção do Senhor, já é porque Jesus já tem ido ao seu encontro e te atraído até aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus então, se movendo de íntima compaixão, no versículo 13, Ele diz para aquela mulher: não chores. Eu lembro quando Jesus disse algo semelhante para Jairo: Jairo, não temas, não temas. Jairo, ele estava quase perdendo a sua filha. A sua filha estava com uma doença, com uma enfermidade, estava quase morrendo. Ele, desesperado, foi correndo atrás de Jesus, porque a fama de Jesus se correu por todos os lugares e todo mundo sabia do poder de Jesus.
Não temas, crê somente. Sabe o que Jesus quis dizer? Jairo, durante esse processo, durante essa caminhada que você estiver lado a lado comigo, olha somente para mim, crê somente na minha palavra. Se eu disse que eu vou curar, é porque eu vou curar. Se eu disse que eu vou ao encontro, eu venho ao encontro. Olhe somente para mim, Jairo, crê somente na minha palavra. Enquanto muitas pessoas querem enterrar o seu sonho, enquanto muitos querem enterrar a sua esperança, Jairo, crê na palavra que eu liberei para a tua vida, porque a minha palavra tem vida e vida com abundância, e a minha palavra não volta para mim vazia, mas antes faz aquilo que me apraz e prospera naquilo que eu enviei. E a palavra para o Senhor nesta noite para a tua vida é essa: não temas, crê somente, olhe somente para Ele, pare de dar ouvidos para as vozes negativas, essas vozes de pessoas invejosas, vozes de pessoas que só querem teu mal, vozes de pessoas que não querem ver você prosperar naquilo que Deus entregou nas tuas mãos, vozes de pessoas que não te dão credibilidade, que não confiam em você. Pare de dar ouvidos para essas pessoas que só querem ver o teu mal, querem te ver chorando, mas não querem te ajudar. Eu quero dizer que Jesus, Ele é seu único amigo, Ele é o único que te contempla, e é pela palavra dEle que a gente prospera naquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Se Deus colocou algo nas tuas mãos, saiba que Deus vai abençoar, que Deus vai prosperar, porque Deus Ele não erra nas escolhas dEle. Jesus diz: não chores. Sabe por que Jesus fala não chores para aquela viúva? Porque quando Jesus entra nas nossas causas impossíveis, quando Jesus chega nos nossos momentos de angústia, dor e sofrimento, a primeira coisa que Jesus causa na vida de alguém quando Ele entra é equilíbrio emocional. A primeira coisa que Jesus cria é equilíbrio emocional, porque Jesus Ele não opera quando alguém está no desespero, porque desespero sai de pessoas que não confiam em Deus. O que Jesus cria primeiro é equilíbrio, porque quando Jesus entra na casa de Jairo, as pessoas, quando ouviram Jesus falar, a menina não está morta, mas apenas dorme, as pessoas começaram a rir da palavra de Jesus, as pessoas começaram a zombar dele. E sabe o que Jesus fez? Pode sair todo mundo, vai entrar só eu, Pedro, Tiago, João, a mãe, o pai, e só nós vamos entrar aqui. Vocês tudo podem sair, porque Jesus não age em meio à incredulidade, Jesus não age em meio à falsidade, Jesus Ele não age em meio a pessoas tóxicas, em meio a pessoas que atrapalham, em meio a pessoas que dividem e não multiplica, em meio de pessoas que subtraem, mas não soma. Jesus tira tudo para colocar pessoas que somam, para colocar pessoas que multiplicam, para colocar pessoas que te agregam. Aleluia! É isso que Jesus faz. Ele cria equilíbrio emocional. Ele vai tirar pessoas que não te acrescentem nada. Ele vai parar pessoas que estão enterrando os seus sonhos e vão levantar pessoas que vão te ajudar em meio a essa obra, em meio a esse processo, essa luta que você está passando. Jesus Ele está falando: não chores. No versículo 14 Ele toca no esquife onde o menino, o filho da viúva, estava deitado morto. Ele toca no esquife e as pessoas que estavam levando o esquife param também. Jesus naquele momento disse: eu cheguei, eu vou dar um basta nessa situação, eu vou dar um basta neste cortejo fúnebre, eu vou dar um basta nesta morte, eu vou dar um basta nesse sofrimento. Jesus está dizendo para alguém que nessa noite Ele vai dar um basta neste teu sofrimento, nessa tua luta, nessa tua dor. Ele vai dar um basta e vai te trazer esperança. Jesus Ele vai abrir uma porta de escape na tua vida. Jesus Ele
situação, onde pessoas tentam de todas as maneiras derrubar aquilo que Deus levantou, onde pessoas tentam jogar por terra aquilo que Deus alicerçou, mas o que é de Deus permanece, pode ter certeza. O que é de Deus ninguém pode derrubar. Jesus então para o esquife. Jesus olha para o filho da viúva. Ele olha para aquele jovem e diz: jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus então libera uma palavra, e a palavra de Deus é poderosa. A palavra dele é viva e eficaz. Talvez eu estou falando com pessoas que estão mortas espiritualmente. Talvez eu estou falando com pessoas que já enterraram seus sonhos. Talvez eu estou falando com pessoas que já enterraram seus propósitos, os seus projetos. Talvez eu estou falando com pessoas que desanimaram de buscar a Deus, de orar, de jejuar, de ler a palavra. Talvez eu estou conversando com pessoas que estão paradas, estagnadas, em inércia. Mas a palavra que Jesus está dizendo para mim e para tu nesta noite: levanta-te. Eu te dou uma ordenança nesta noite: levanta-te. Se coloque na posição, fique de pé na minha presença. Raio Calabassu. A minha palavra é o que vai te gerar vida. A minha palavra é o que faz o impossível na tua vida. Hoje Jesus está dando força para pessoas aqui voltar a orar, voltar a ter intimidade, voltar a jejuar, para presenciar algo novo da parte de Deus para as suas vidas aqui nesta noite. Eu não conheço a situação que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual situação que está te deixando como essa viúva, em luto, em prantos, em choro, em desespero. Mas quando Jesus chega ao nosso encontro, é porque algo sobrenatural vai acontecer. Algo que ninguém da sua família pode fazer por você, Ele vai fazer. Algo que colegas de trabalho não pode fazer por você, Ele vai fazer. Algo que até mesmo irmãos da igreja não pode fazer por você, Jesus, Ele vai fazer. Jesus libera aquela palavra para o defunto. A Bíblia diz então que aquele jovem, ele se assenta no esquife e começou a falar com Jesus. Por que ele começou a falar, pregador? Porque a fala é um sinal de quem está vivo. Quando a igreja dá glória, é sinal que a igreja está viva. Quando a igreja bate palma, é sinal que a igreja está viva. Quando a igreja dá aleluia, porque a igreja está viva. Quando a igreja louva, é porque é sinal que a igreja está viva. Mas quando a igreja está morta, a igreja está calada, a igreja está retraída, a igreja não glorifica, não bate palma, não louva, não dá aleluia, não vem para a igreja porque está morta. Mas quando a igreja viva, é assim como eu e você está glorificando, está exaltando, porque o Espírito Santo que vivifica mora dentro de nós, já está habitando dentro de nós, e é o Espírito que nos dá vida, é o Espírito que nos mantém de pé, é o Espírito que nos faz andar, que nos faz caminhar nos piores momentos das nossas vidas, porque o nosso Deus, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Glória. Ai, Calabassu. Sabe o que eu tenho notado nos dias de hoje? É tempo de muitos pregadores assumir o altar e pregar: levanta-te. É tempo dos pregadores abrirem a boca e falar: levanta-te, igreja. É tempo da igreja voltar a ser cheia do Espírito Santo para ter vida, porque muitas igrejas parecem um vale de ossos secos. Não tem diálogo, não tem vida, está despedaçado, está morto. Mas eu tenho uma palavra para ti nesta noite. Eu, como profeta do Senhor, eu sou como Ezequiel em meio ao vale de ossos secos. E como Ezequiel disse ao vale de ossos secos: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. E o que aconteceu, pregador? Aconteceu um rebuliço em meio àquele vale.
como esse jovem. Estavam todos mortos, com pele, nervo e carne. Estavam mortos. Poderiam ser bonitos, poderiam ser formosos, ter uma boa aparência, mas do que adianta ter boa aparência e faltar neles o Espírito? Do que adianta estar cheio, mas sem o Espírito? Do que adianta a igreja estar cheia, mas sem a presença? Do que adianta pregar bem, mas não ter a graça? Do que adianta louvar bem, mas não ter o Espírito de vida? É morto, é sem vida. Mas aí Deus ordena o profeta a profetizar pela segunda vez: ossos secos não, vem Espírito dos quatro cantos e encha a esses cadáveres. E o que aconteceu? Aqueles cadáveres tiveram vida porque o Espírito habitou dentro deles. Eu imagino que quando Jesus libera a palavra para aquele jovem, o Espírito de vida entrou nele, ele se assenta e começou a falar com o Senhor. Porque a fala, o diálogo, a voz, significa que tem vida ali. A Bíblia nos diz no versículo 16 que todos que estavam ao redor se apoderou de temor. Aleluia. E glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Eu me lembro que quando os discípulos estavam no barco, e Jesus estava presente no barco, e ele estava dormindo. Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo. E lá naquele barco, navegando sobre o mar, aconteceu uma terrível tempestade. Ondas começaram a se levantar e entraram águas dentro do barco, e o barco estava quase à deriva. E Jesus dormindo, e os discípulos desesperados. E os discípulos desesperados começaram a acordar o Senhor, dizendo: mestre, mestre, não se importa com um barco que está quase se afundando. Jesus então se desperta, levanta, estende as mãos e diz: mar, cala-te, cala-te, mar. E o mar se acalmou. Interessante que Jesus fala: cala-te, mar. No modo espiritual, o mar tem boca. O mar, a tempestade, é exatamente isso. Pessoas que se levantam contra a tua vida, pessoas sendo usadas por Satanás, querendo barrar o teu ministério, o teu negócio, a tua família, os teus projetos. E Jesus está dando um basta. Jesus está mandando este mar se calar. E quando Jesus disse isso, o mar se acalmou, e aqueles discípulos ficaram todos se apoderados de temor. Eles ficaram cheios de temor depois que viram aquilo, e eles falaram uns para os outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Ai, calabaçu. Este é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a porta, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a ressurreição e a vida, ele é tudo, ele é o poderoso, ele é o El Shaddai, o Adonai, Jeová de Siddiqueiro. Ele é, simplesmente, ele é. Alai, calabaçu. Irmão, qual é a tempestade que esse Deus não pode calar? Aleluia. Que vento que Deus não pode acalmar? Glória a Deus. Que multidão que Deus não pode dar um basta? Que luta é essa que você está passando? Que Deus ele não pode dar um fim, te entregar a vitória, irmão. É falta da nossa confiança nele. A gente tem que deixar de confiar nesse Deus. A gente tem que deixar de ter fé no impossível e no sobrenatural, que só Deus pode fazer. Aquela multidão então se tomou de um grande temor. E interessante que eles disseram: o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Deus ele está conosco. Deus está presente em meio ao seu povo.
e de peixe. Aleluia. Mas quem tem Jesus no barco é como a casa edificada sobre a rocha. Pode vir os ventos, pode vir as tempestades, pode vir um furacão, mas a casa vai se manter firme, vai se manter intacta, porque a casa está firmada sobre a rocha. Uma igreja que tem a presença do Espírito Santo é como a palmeira. O vento vem, a palmeira vai. O vento vem do canto, a palmeira vai do lado do vento, mas a palmeira fica firme no mesmo lugar que ela está. O povo glorificou a Deus por aquele milagre. O povo começou a dar glória. O povo começou a enaltecer o nome de Deus por aquele milagre que Jesus operou. E lá no versículo 17, a Bíblia nos diz que correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Este milagre que Jesus operou não somente abençoou aquele jovem, não somente abençoou aquela viúva, mas abençoou todos que ouviram a fama de Jesus pelas cidades circunvizinhas, porque talvez as cidades circunvizinhas estava ali o cego Bartimeu, que recebeu a cura porque ouviu falar de Jesus. Talvez essas cidades circunvizinhas era aquela mulher do fluxo de sangue que ouviu falar de Jesus, e quando ela ouviu falar de Jesus, após 12 anos com aquele fluxo, ela saiu do solar, correndo o risco de ser apedrejada, correndo o risco de ser maltratada pela sociedade que era religiosa, que era preconceituosa, por causa que a mulher tinha um fluxo de sangue. Mas através daquela fama, daquela divulgação que Jesus ele tinha poder para fazer o impossível, naquelas palavras, aquela mulher teve fé e ela rompeu a multidão, rompeu o preconceito, rompeu a religiosidade, tocou na hora das vestes do Senhor Jesus, e aquele sangue se estampou, aquela enfermidade foi curada, porque de Jesus saiu virtude. Ricanta, ela passou. E o servo do centurião também, irmãos, estava enfermo, mas o centurião, sabendo da fama de Jesus, como diz a palavra, lá em Lucas 7, versículo 1, e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo, e quando ouviu falar de Jesus, ele enviou os mensageiros para falar: traz ele aqui, porque Jesus vai curar o meu servo. E Jesus liberou a palavra e ele foi curado. É por isso que a gente precisa testificar das grandes coisas que Deus faz por nós. É por isso que a gente precisa testificar para a igreja, para a gente testificar não somente na igreja, mas no nosso trabalho, no meio da nossa família, na escola, no trabalho, em todos os lugares, as grandes coisas que Jesus faz. E através dessa divulgação, essas pessoas possam ser alcançadas também pela graça, pela misericórdia do Senhor, porque pode ser através da sua divulgação que essas pessoas vão correr atrás de Jesus, vão procurar uma igreja local e alcançar a salvação de forma completa, não somente a tua, mas a salvação da alma dela. Eu peço que a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Esse Deus, ele é poderoso. Jesus, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo. Jesus está nos trazendo vida, está nos trazendo